alguns familiares de vocês estão voltando para casa e vão precisar utilizar o serviço da balsa, certo? Desde cedo, na primeira viagem, às 5h30 da manhã, uma das balsas apresentou um defeito e o serviço ficou comprometido. A previsão é que tudo seja normalizado a qualquer momento. Vou ao vivo com o Simon Cavalcante, que está em Cabedelo e vai trazer mais informações desse problema que aconteceu cedinho. Cedinho, não foi, Simon? Na verdade, foi o rebocador que puxava a balsa que quebrou, não foi isso? Boa noite. Exatamente, Fábio. Boa noite para você, boa noite a todo mundo que está acompanhando a Cidade Alerta. Aliás, quase boa noite, né? A gente está com um horário atípico, mas ainda é boa tarde. É o seguinte, eu estou aqui exatamente nesse ponto da balsa e eu já vou te adiantando que o serviço foi normalizado. A informação que eu coletei aqui com alguns funcionários é que às 3 horas, né, a balsa voltou a operar. Inclusive, ela está chegando nesse momento, eu vou pedir para Ricardo aqui se aproximar, para vocês verem, né, que ela já está operando. Ela faz agora a penúltima viagem entre Cabedelo e Costinha, né? E às 7 horas tem outra. Então, ó, o problema que aconteceu foi nessa embarcação aqui, ó, o rebocador, né? Que essa balsa ela é acoplada a esse rebocador que faz, né, que impulsiona, ou seja, que faz com que a balsa se movimente. E aí foi essa embarcação que teve problema. Os funcionários me disseram que foi exatamente essa que teve problema, mas que foi já consertado. Inclusive o pessoal que está aqui já na fila, eu vou conversar aqui com eles, e o pessoal estava nessa manhã, né, às 5h30, o pessoal estava reclamando bastante. Deixa eu conversar inclusive aqui com essa senhora. Olá, boa tarde. A senhora tinha falado comigo, a senhora estava mais cedo, né? Como foi esse momento em que a embarcação apresentou problema? Fala ali com minha amiga. A gente tá ao vivo. Meu... Explica pra gente o que a senhora estava falando naquele momento. Foi um momento de desespero, né? A gente tava vindo, né? De repente deu um probleminha na balsa. Todo mundo ficou desesperado, não sabia, ficou rodando ela no meio. E depois veio o catamarã para resgatar a gente. Só... Não, assim, no momento que eu vi, eu não vi pegando fogo, né? Tô falando o que eu estou presenciei na hora, né? E muito desespero. E quando vieram pegar o pessoal, a lancha bateu na balsa, então abriu uma cratera assim pequenininha. Todo mundo ficou chorando, todo mundo ficou desesperado, né? Foi nessa questão de vocês saírem da balsa para o catamarã, que foi o resgate, que foi todo desespero. Inclusive a gente tem imagem desse momento, né, que vocês tinham que escalar. Exatamente, foi muito desesperador, muito. Muitos idosos, crianças, pessoas que vêm trabalhar todos os dias, né, que precisam, né? Então o desgaste está grande. Isso aí não é uma vez não, de vez em quando acontece isso com a gente. Como é o nome da senhora? Vanusa. Dona Vanusa, muito obrigado por conversar aqui com a gente ao vivo. O pessoal está entrando agora, né? Mas muita gente com criança também passou por essa dificuldade. E o que a gente soube, Fábio, é que é o seguinte, né? Os passageiros fizeram, eles mudaram de embarcação, né? Um catamarã foi fazer esse resgate, mas aquelas pessoas que foram com os veículos, com moto, com carro, não puderam, né, mudar de embarcação porque tinham que ficar lá cuidando do próprio veículo. E isso, né, esse problema aconteceu por volta de 5h30 da manhã e teve gente que ficou até 3 horas da tarde, né? Muitos passageiros aqui relataram isso, que ficaram até a tarde esperando esse resgate, que esse problema fosse resolvido. O que chamou a atenção desse caso foi o seguinte: porque esse reboque, né, que está levando, ele já é o reserva, porque o principal, que opera mesmo, já está em manutenção. E aí o reserva apresentou esse problema e aí os passageiros ficaram na mão. Foi esse momento de desespero, né? Imagine você estar aí em alto mar, né? Nesse trecho aí na travessia, e o barco à deriva, né? Ali só boiando, mas o desespero mesmo foi quando o catamarã se aproximou. Eles relataram que houve uma colisão, que inclusive abriu um buraco na embarcação e foi aquele desespero, as pessoas tendo que escalar, pular de uma embarcação, mudar de uma embarcação para outra, só que tinham idosos, tinham pessoas com crianças e foi toda aquela situação. Fora os transtornos durante todo o dia. Como eu falei agora há pouco, né, o pessoal disse que essa embarcação voltou a operar por volta das 3 horas da tarde. E vocês estão vendo aí a quantidade de pessoas, né, que utiliza esse serviço. Muita gente, né, o pessoal que vai a pé mesmo, ou que vai aí, vocês estão vendo algumas motos, alguns veículos também embarcando. Agora, sobre essa situação, a gente conversou também com o Antônio Fleme, ele que é diretor de transportes do DER, né, que é o órgão que
que é responsável por regular esse serviço, né? Já que a gente está falando aí sobre o transporte de passageiros. Ele que é gerente de transportes, na verdade, o Antônio Fleme. Então vamos ver o que é que ele disse sobre essa situação, sobre quais as providências que estão sendo tomadas. Vamos conferir. É importante frisar que essa ocorrência de hoje não houve nenhum risco de naufrágio. Nós tomamos conhecimento do problema, foi um problema com o motor do rebocador e que esse rebocador, ele parando, de imediato o catamarã que faz transporte de passageiros foi lá fazer esse transbordo das pessoas. Mas para dirimir todas as dúvidas, que tem algumas recorrências com relação a alguns problemas que vem acontecendo, o DR da Paraíba vai provocar uma reunião junto com a empresa e junto com a Marinha para que se esclareça essa questão da manutenção. Porque a competência do DR está aqui no controle de acesso, está no controle dos horários, no controle da tarifa. E essa parte de navegabilidade é toda com a Marinha, então em conjunto nós vamos realmente fazer essa reunião para poder identificar e adotar umas providências, inclusive para tranquilizar os passageiros. Bom, tá aí a explicação, né, do gerente de transportes do DER, mas vocês viram aqui muita gente reclamando. Como eu cheguei um pouquinho mais cedo, né, o pessoal ainda estava aguardando esse horário do embarque, muita gente reclamando, falando dos problemas, né, do medo, do pânico que eles tiveram, né? Inclusive disse que tinha senhora passando mal, muita gente chorando, foi aquele desespero. E a reclamação é de que esses problemas são constantes, vez ou outra tem algum problema que atrapalha a vida desses passageiros. Imagine você ir de casa, depender desse transporte para ir trabalhar, eles saem lá de Cabedelo, de Coxinha, vêm trabalhar em Cabedelo ou em João Pessoa e fica aí, e você ficar à deriva no mar, chegar atrasado, enfim, passar por toda essa situação. Então as reclamações são constantes. Desde o momento que eu estacionei, que eu vim entrando até esse ponto aqui, eu fui ouvindo reclamação de passageiros. Aí eu vou mostrar mais uma vez, né, que a balsa está saindo já, né, o pessoal está embarcando, então felizmente o serviço já foi normalizado. Essa é a penúltima viagem, daqui a pouco às 7 horas tem outra, então amanhã, né, a promessa é de que tudo vai estar operando normalmente. E a gente vai torcer para que esses passageiros não passem novamente por essa situação. Fábio, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Simon. Graças a Deus não aconteceu nada. E deixa eu dizer um negócio para você. Esse serviço da balsa de travessia de pessoas para lá e para cá, esse serviço aí está com os dias contados. Essa balsa vai servir daqui a pouco só de turismo, porque a Ponte do Futuro, que está sendo construída, já tem data, inclusive, para ser entregue. O cronograma é para setembro de 2026 e está bem avançada. É uma obra do governo do estado. Obra importante, muito importante, grande obra de engenharia difícil, que vai acabar com essa agonia de estar transportando veículos, motos e pessoas populares em cima dessa balsa. Esse serviço vai ficar sendo usado já somente como turismo, né? Já se aposenta.